Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E nesse vídeo a gente vai falar de um reforço pesado para a Safiel. A gente vai falar também do Tadjeres, Rodrigo Garro e Corinthians. E vamos falar um pouquinho do Yuri Alberto, que pode estar de saída do Coringão. Se liga aí. Galera, vamos começar aqui a falar da Safiel, falar do Corinthians. Por quê, gente? Tem aqui o perfil da Safiel no Instagram, estão postando vídeo da galera aí que é a favor da Safiel. Mas a favor em qual sentido? De assinar lá a carta não vinculante que o presidente do Corinthians poderia assinar para a Safiel ir para o mercado buscar dinheiro. E eu acho que é um reforço de peso, tá? Reforço de peso pra caramba. Porque é o Dr. Joaquim Grava, o mesmo que dá nome ao CT Joaquim Grava, né? Ao CT do Corinthians. Então, por que eu acho que é um reforço de peso, gente? Porque todo mundo sabe que o Dr. Joaquim Grava, e não sei se hoje é amigo pessoal, mas por muitos anos ele foi amigo pessoal do Andrés, do Duílio, da galera ali da Renovação e Transparência, tá? Apesar de eu entender que ele sempre foi profissional e sempre fez o melhor pro Corinthians, tá? E eu acho que é um reforço de peso, porque você começa a ver pessoas de dentro do Corinthians, pessoas que têm voz no Corinthians, a falar sobre Safiel, coisa que não acontecia há meses atrás. Vamos dar uma olhada o que o Dr. Joaquim Grava falou. Corintiana, sócios do Corinthians. Eu sou o Joaquim Grava, Dr. Joaquim Grava. Trabalhei muitos anos no clube e eu queria pedir e me manifestar meu apoio para que o presidente do Corinthians assine a proposta não vinculante da Safiel. Essa assinatura não representa uma decisão definitiva. Ela é apenas o primeiro passo para que o projeto possa avançar, ser amplamente debatido dentro do clube, analisado por seus órgãos competentes e eventualmente submetido a uma decisão do sócio. Por acreditar que essa discussão merece acontecer, eu já registrei meu apoio em safiel.com.br. Faça o mesmo você também. Leva menos de 1 minuto. E vai, Corinthians! Galera, vocês viram aí Joaquim Grava falando sobre essa Safiel, mas se vocês olharem aqui no Instagram, vocês vão ver algumas personalidades aí também que fizeram história no Corinthians também. Você vê alguns canais segmentados. Eu acho que assim, é legal a gente ver o Dr. Joaquim Grava tendo essa postura de falar sobre Safiel, tá? Eu espero que outros grandes comunicadores aqui do Brasil que são corintianos possam também falar da Safiel, né? Eu acho que é uma situação que é benéfica ao Corinthians. E outro, o Corinthians não tem nada a perder, mano. Porque assinando a carta não vinculante, você sabe muito bem que não quer dizer que seja um contrato. O Corinthians lá na frente pode não querer essa Safiel. Simples assim. Apesar da gente ver que a situação no Corinthians vai ficando cada vez mais difícil e os caras não vão lá e não assinam essa carta não vinculante. É brincadeira, né? Galera, vamos aqui, né, para essa questão aí, porque hoje é o último dia da questão do Rodrigo Garro, né? Do Tadjeres. O Corinthians, com o Tadjeres, conseguiu postergar várias datas aí para o pagamento do jogador, que eu acho um absurdo, né? Um absurdo, porque a gente não tá devendo pro Tadjeres há 6 meses, que já seria um absurdo. A gente tá devendo pro Tadjeres há 2 anos e 6 meses. Eu vejo que tem, às vezes, até os corintianos não estão entendendo. Eu vejo, às vezes, o corintiano falando assim, pô, mas o que tem? Atrasou uma semana e tal. Não, não atrasou uma semana, gente. Atrasou 2 anos e meio. Era pra ter pago o Tadjeres o ano passado, ó. Corinthians chega ao prazo final para quitar a dívida com o Tadjeres, da Argentina, pela contratação de Rodrigo Garro e evitar um novo transfer ban da FIFA. Segundo a ESPN, os clubes chegaram a um acordo para o pagamento de 7 milhões de dólares, 35,7 milhões de reais, para viabilizar a operação. O Timão recorreu ao Outfield, que assumirá a dívida com os argentinos, com juros e custos que o Corinthians passará a dever cerca de 8 milhões e meio de dólares. Você entendeu? A gente trocou uma dívida de agora para pagar uma outra mais cara daqui a um tempo, 8 milhões e meio de dólares. A empresa em um acordo parcelado em 26 vezes e aprovado pelo CORE. As negociações avançaram após a chegada de Osmar Stabile à presidência e uma aproximação com Andrés Fassi, mandatário do Tadjeres. Apesar dos avanços, o clube ainda precisa lidar com dificuldades para captar
os recursos necessários e corre risco de punição caso o pagamento não seja concluída no dia de hoje, tá? Vamos ver, gente. Eu só acho que é uma puta de sacanagem pro Tajeres. A gente tá usando o jogador aí há 2 anos e meio, basicamente. O Rodrigo Garro, eu posso estar enganado, tá? Mas o contrato do Rodrigo Garro vai até o final de 2028. Daqui a pouco a gente entra no terceiro... A gente já tá, basicamente, indo pro terceiro ano do Rodrigo Garro. Daqui a pouco o Rodrigo Garro pode assinar contrato com outra equipe e o Corinthians não pagou ainda. Ou daqui a pouco o Corinthians vende o Rodrigo Garro e não pagou ainda. Na verdade, o grande erro, gente, foi em 2025, acho que começo de 2025, ou final de 2024, não tô lembrado agora qual é o período, tá? Mas teve uma proposta do Zenit da Rússia para o Rodrigo Garro, para o Corinthians, né? No caso, em cima do Rodrigo Garro, de 25 milhões de euros, tá? Era a mesma proposta que levou o Gerson do Flamengo. E o Corinthians não quis vender. Não quis vender. Na época falavam que não queria vender, porque o Corinthians queria manter o time, não sei o quê. Só que deveria ter vendido, gente. Deveria ter vendido. Um cara que você paga 5, 6 milhões e tem uma proposta de 25, deveria ter vendido na hora. Com aquele valor, você quitaria o que você devia pro Tajeres. E não só isso, você quitaria os outros jogadores que contratou. Mas o Augusto Melo não quis vender. Não sei o porquê, né? Vai saber o motivo. Então, o Rodrigo Garro continua no Corinthians, é lógico. Mas pode cair mais um transfer ban nas costas do Corinthians. Lembrando que a gente tem um transfer ban do Midtjylland da Dinamarca, em cima da questão do Charles. Tem um transfer ban do Union, esqueci o primeiro nome lá do time, que era do José Martínez. O Corinthians já nem tem mais o jogador, e aí tem a dívida. E tem também o transfer ban em cima do Corinthians, da questão do... pode ter a transfer ban em cima da questão do Rodrigo Garra. Aí seriam 3 transfer bans. Então, galera, esse é o grande problema. O Corinthians está acumulando transfer ban. A gente até se confunde pelo tanto de transfer ban que o Coringão tem. Galera, já faz pelo menos uma ou 2 semanas que tem muita gente falando do Yuri Alberto. O Yuri Alberto vai voltar pro Zenit e tal. E hoje eu consegui falar com uma pessoa, né, que me passa algumas informações e para saber se isso aí de fato é verdade, mano. Porque todo mundo falando, chega uma hora que você, pô, será que é real isso? E a verdade é que sim, mano, que o Zenit tem muito interesse no Yuri Alberto, tá? Não tem nada certo ainda. Tem um ajuste ali, parece que o Zenit quer pagar pro Corinthians 18 milhões de euros pela parte do Corinthians e o Zenit vai lá e leva o Yuri Alberto, tá? Qual que é o grande problema da jogada aí? Qual que é o grande problema? É o próprio jogador, tá? O jogador não queria ir para a Rússia, ele quer ir para a Europa, ele quer ir para algum clube europeu, só que tem um grande problema que é o contrato que ele tem com essa porcentagem do Zenit, porque lá na União Europeia tem algumas regras que eles colocaram para não fazer acordos com nenhuma empresa da Rússia, e aí inclui o futebol da Rússia também, tá? Então por isso que o Yuri Alberto ainda não foi para um clube europeu, tá? Porque teriam que negociar com os russos também para poder comprar outra parte, e aí eles não podem, pelo menos em vários países não podem fazer isso. Na Turquia parece que pode. Mas é isso, gente. O grande empecilho, por enquanto, para o Yuri não ir para o Zenit é o próprio jogador. Pelo Corinthians, o Corinthians libera o jogador pelas cifras que foram apresentadas, 18 milhões de euros. Agora, se o Yuri vai ou não vai, é outra história. O que o Corinthians não pode é ficar dormindo no ponto. Se tá sabendo, se tá entendendo que vai dispensar o Yuri, dispensar não, mas vai vender o Yuri pro Zenit, o Corinthians tem que correr atrás para repor essa ausência. É lógico que se receber 18 milhões de euros, o Corinthians não tem que pegar os 18 milhões de euros e contratar um jogador. Na verdade, o Corinthians deveria pegar pelo menos uns 20% para repor. O resto tem que pagar a dívida, porque as dívidas são monstruosas. Mas vamos esperar para ver se realmente Yuri Alberto vai voltar para a Rússia. Vamos ver, gente. Vamos ver se isso vai acontecer. Então, galera, vocês viram aí, a gente falou sobre Safiel, falou também sobre a questão do transfer ban que pode cair mais um pro Tajeres e também do Yuri Alberto, que pode realmente estar indo para a Rússia de novo, pro Zenit de novo. Que louco, né, gente? Que louco. Mas o mundo do futebol é esse, né? Parece que o Yuri... A impressão que a gente tem é que o Yuri, de fato, quer sair do Corinthians, quer respirar novos ares, igual ele falou. E, cara,
Eu sempre falo pra vocês o seguinte, pra mim o Yuri nunca foi bagre, é um jogador que, na minha opinião, deveria ter um refino ali, treinar mais, pra ficar mais refinado na arte de fazer gols, até porque se ele tivesse bem na arte de fazer gols, ele estaria na seleção brasileira, na minha opinião, tá? Então, a questão do Yuri é essa. E outra, se quiser ir, gente, que vá com Deus, que Deus abençoe a vida dele, a carreira dele, e que seja feliz por lá. Eu acho que entrega nunca faltou. O Yuri pode ter perdido os gols dele, mas ele sempre entregou muito pelo Corinthians. Ele sempre teve raça, sempre foi correria, sabe? Nunca baixou a cabeça. Agora, o cara também falha, né? Como outros jogadores. No caso dele, como ele é centroavante, falha às vezes na hora que realmente não pode falhar. Mas acontece na vida de qualquer atleta. Que o Yuri seja feliz caso ele vá para a Rússia. Em relação a Safiel, gente, eu fico feliz de ver pessoas dentro do Parque São Jorge que geralmente tinham um pensamento mais enraizado, pensar nessa questão da Safiel. Fico feliz, mano. Porque isso é um passo não só para Safiel, gente. É um passo para o Corinthians começar a pensar num outro modelo de negócio, tá? De um outro modelo de negócio. O Corinthians perde muito dinheiro no mercado por não ter profissionais gabaritados lá dentro. E assim vai acontecendo diariamente dentro do Corinthians. Espero que o Corinthians consiga dar a volta por cima, mas com o auxílio talvez da Safiel ou de uma SAF. O Corinthians precisa se transformar em SAF. Gente, do jeito que tá, não dá pra ficar. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que acabar baixando as portas porque não tem dinheiro nem pra pagar a conta de luz. E isso vai chegar, gente. Chegar uma hora que você não tem mais o que antecipar. Essa é a realidade. Galera, peço pra vocês, deixem o like, se inscreva no nosso canal, hype esse vídeo aí, dá uma força pra nós. Tamo juntos, muito obrigado, fica com Deus, valeu.